Sou dependente dos números que me apresentam diariamente. Me sinto numa catalepsia permanente. Me sinto em um enterro de corações e mentes. Olá a todos, estamos iniciando mais o programa Fora da Zona de Conforto e hoje com o professor Vasco, candidato a deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bom, professor? Tudo bom. Tudo tranquilo? Bem. Tudo tranquilo, graças. Professor Vasco, o senhor é um renomado professor de matemática. Eu lhe pergunto, até que ponto a gente pode acreditar nas pesquisas de intenção eleitorais? Até que ponto elas manipulam ou não manipulam? Qual a sua opinião como matemático? Diz o Brocardo, os números não mentem. Os números puramente não mentem. As pesquisas, elas são científicas, elas são reprodutíveis, elas realmente retratam a realidade. O que pode acontecer é uma manipulação delas pela pessoa, pelo pesquisador. Na pesquisa de campo, na pesquisa de laboratório, existe um grupo controle via de regra, de tal maneira que você confere o resultado daquela pesquisa, você vê a compatibilidade. No caso das pesquisas eleitorais, se a pessoa resolver escolher um grupo de referência, onde não é bem definido, onde esse grupo não é muito bem definido, ele pode ter um resultado falso positivo ou um resultado falso negativo, dependendo dos interesses do pesquisador ou da empresa que encomendou. Então, os números em si, a pesquisa em si, o método, ele é científico, ele retrata, ele se baseia no censo. O censo, ele tem um fundamento científico do ponto de vista que as pessoas estão numa determinada faixa etária, num grau, num poder aquisitivo específico, no grau de conhecimento, um certo nível cultural. Baseado nisso, há uma reprodução do pensamento de um indivíduo em todos os outros indivíduos desse grupo. E a pesquisa é feita de tal maneira que isso é testado, não é uma dedução e depois o uso dessa dedução, isso é testado. Então, ele chega num grupo onde as pessoas estão na faixa etária bem próxima, poder aquisitivo bem próximo, e eles testam. Se determinada pergunta, para eles, ela está tendo as mesmas respostas. O quanto que diverge, e ele leva isso em consideração. E aí, então, há uma tendência, por isso que ele dá aquela margem de segurança. Então, dependendo de um determinado grupo, a divergência foi maior do que a esperada naquela ocasião. Então, ele pode até aumentar essa possibilidade de erro. E o erro, na matemática, também é um assunto extenso, ele é estudado. Ele também faz parte do processo de cálculo, né? Então, a pesquisa em si, ela é positiva em si. O número não mente. Nós, infelizmente, é que mentimos. Nós, o ser humano, a gente pode maquiar. Esse aqui é um problema. Igual a questão da estatística, não é? Esse exemplo é prático. A pessoa fala assim, se duas pessoas, então é um consumo de 2 quilos de carne. 2 quilos de carne, 2 pessoas consumiram num certo tempo. Uma pode ter comido 1,5 quilo e a outra só meio quilo, mas na média cada um comeu 1 quilo. Se você fizer a média aritmética simples desse caso, ela vai mostrar que apenas uma média não necessariamente corresponde à realidade pura. Então não se pode simplesmente usar a média. Então, estatisticamente, não é estatística que mente, a interpretação aí. Então, isso é muito utilizado, infelizmente, na grande mídia para enganar a população. Então, porque só pelo fato de citar números, só pelo fato de citar índices obtidos estatisticamente, não quer dizer
que aquilo pode consubstanciar aquele argumento ou aquela afirmação. Professor, os números da população de rua no Distrito Federal, elas são alarmantes e tendem a crescer. Qual a sua proposta nesse pleito pela Câmara Legislativa, considerando que a maioria, 80%, 90%, são de pessoas negras, homens e mulheres negras? Para a população de rua, professor, o que o senhor tem a propor nessa sua luta de tentar entrar na Câmara Legislativa? Muito bem, pergunta excelente. Panfletando hoje, uma dessas pessoas me abordou diretamente a respeito disso, que ele faz parte de alguns movimentos e que está observando o que os candidatos estão dizendo a respeito das pessoas que estão em movimentos populares para a moradia e aqueles que alguns pararam, nem fazem parte de grupos de luta, eles já estão, o céu é o lar deles, não é? Estão cobertos pelo céu. E qual é a proposta? Como se combate isso? Isto não é fácil, do ponto de vista que não basta uma medida lá na Câmara Legislativa, é um conjunto de medidas. Então, alguém que proponha, que fale assim, amanhã não haverá mais nenhuma pessoa morando na rua, mais nenhum habitante de rua, nenhuma pessoa desabrigada. Ele está faltando um pouco com a precisão, porque não é só a falta de lugar. O lugar tem que ter condições. Então, mas não é ter condições porque o pensamento que tem prevalecido é assim, já que as pessoas estão ditas abandonadas na rua por 1000 razões, então se der um lote para elas aqui, se der um lugar para elas ficarem em qualquer região, já basta. Não basta, por causa da referência da pessoa daquele lugar. A gente vê famílias, já 2, 3, 4, 5 crianças, que os pais moravam ali numa marquise, ia em algum lugar mais longe, depois voltava, visitava um pai que mora numa outra cidade, a mãe depois voltava e as crianças nasceram ali, que depois você pensa que, tirando essas pessoas dali, levando para outro lugar, que elas vão ficar. A referência, a humanidade delas, ou o que disso restou, está ali. Elas precisam, de um certo tempo, inclusive, morar ali. O poder público tem que arranjar alguma forma de, ao desarranjar um espaço, que é um direito, é uma questão de dignidade, a moradia é questão de dignidade humana. Não precisa fazer nada para merecer do ponto de vista comercial de hoje, do ponto de vista intelectual de hoje, inclusive. Nascemos e temos direito à vida. Direito à vida quer dizer dignidade também. Como é que você vive sem dignidade? Não se vive sem dignidade, não é vida, é se arrastar. Então não basta, é preciso saber, e as pessoas relacionadas com essa família também precisam ter esse espaço. É preciso criar nesse espaço um ponto de vivência, um ponto de relação, uma coisa que estabiliza seu sentimento. Então não basta levar. As pessoas que trabalham como carregam garrafas PET para vender, papel para vender, ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos morando numa cerca ao lado de uma universidade, ao lado de uma outra escola onde tem água, e passam ali. Ali ele estabelece uma relação com o vento que passa ali, com o luar que ele vê à noite antes de dormir, com as pessoas que passam ali, com o barulho dos carros que passam ali, e eles não são coisa para depois alguém chegar como uma pá carregadeira e levar para outro ponto. Então, não é tão simples, alguém não pode dizer que vai resolver isso. Você tem que criar um espaço, essas pessoas vão visitar esse espaço. Então, por exemplo, se estabelecer uma região próxima da Vila Paranoá, da cidade de Paranoá, uma outra vila, um outro lugar. Esse espaço tem que ser humanizado primeiro, para as pessoas irem para lá, com emprego, com água potável, com todo o saneamento básico, com escola, com os amigos. Tem que criar crianças, equipes de visita. Senão ela sai dali, ela volta.
Elas criam um vício de pedir muitas. Não é só mais a necessidade de se alimentar. Se elas não passarem onde as pessoas estão fazendo o seu lanche, até elas chegarem onde elas estão no seu tapume, ela tem que passar ali aquele dia. Já faz parte da sua rotina, assim como nós gostamos de passar sempre pelo mesmo caminho. Eu tenho 3 caminhos para ir de casa à universidade, mas tem um com o qual eu me acostumei. Se eu não passar por ali, às vezes eu penso que, como é que eu cheguei aqui? Então, não basta. Então, primeiro passa pelas propostas para combater, para valorizar a questão da moradia com dignidade. Então, fazendo esta relação. Quando a gente aplica, quando a gente investe nas necessidades fundamentais da pessoa humana, o saneamento básico, o transporte, a educação, a saúde, isso gera emprego. Então, essas pessoas, e gerando emprego, você já reduz essa possibilidade das pessoas morarem sob o céu, não é? Sem teto que elas tenham construído. Então, esse já é um ponto importante. O outro é que tem que fazer leis para estudos, para a criação dos grupos, para que o poder público pague, subvencione os grupos que vão atuar junto às pessoas que hoje vivem na rua. Não basta só transferir. Por que isso não tem dado certo? Se faz e não dá certo, porque depois de 2 meses, 3 meses, 5 meses, está cheia a rua novamente. Não gera emprego, não cria esse ambiente vivencial necessário, não tem as equipes de visita, tem que ter as equipes de visita. A gente vai em várias instituições que prestam assistência sociais aí, e elas têm uma equipe de visita. Elas têm um momento de cesta básica, tem um momento disso, tem aquele momento da prece, mas tem a equipe de visita. Elas vão lá, visitam, conversam com as pessoas lá, perguntam se está faltando alguma coisa, estabelecem uma relação de humanidade ou de reumanização. Então, não é tão fácil tirar essas pessoas. Por isso que algumas prefeituras, pelo Brasil afora, têm algumas iniciativas de atender essas pessoas onde elas estão. E elas voluntariamente decidem, aos poucos, irem para o abrigo, para uma casa que elas ficam temporariamente, até chegar na sua moradia. Então, não basta simplesmente, olha, vou destinar uma área próxima à cidade estrutural e vocês vão ficar lá. Não ficam. Então, as pessoas têm que gostar daquele lugar. Eu quero fazer projetos para criar primeiro esses espaços. E as pessoas vão visitar esses lugares. E elas vão passar uns dias nesses lugares. E vai ter um campo de futebol, eles vão jogar um futebol ali, eles vão fazer um churrasquinho ali. Eles vão fazer um piquenique naquele lugar. Eles vão gostar do lugar. E terão emprego ali. É incrível falar hoje em desemprego no DF. Se você tem nenhuma parada de ônibus tem iluminação, então como é que tem desemprego? É um absurdo, porque se você tem equipes de manutenção programada, equipe de instalação da iluminação, equipe de revisão, você gera emprego. Como é que pode ter desemprego se tem pessoa morrendo na fila dos hospitais? Não entendo como é que pode ter desemprego. Cadê o brigadista que o poder público tem que ter para atender as pessoas? Cadê a empresa que produz as macas? Vai gerar emprego. O pessoal que produz o colchãozinho que fica em cima da maca, que precisa de muitas delas, vai gerar emprego. Cadê a restauração dos hospitais, lugares que tem goteira? Como é que pode ter goteira e ter desemprego? Uma das razões dessas razões que me levaram a me candidatar, eu fico indignado com isso. Como é que eu posso falar que está crescendo o desemprego
E você fala que a quadra esportiva lá do Guará, o alambrado está quebrado, o piso está quebrado, não tem um instrutor lá ajudando as pessoas, ajudando as crianças, recebendo, não tem um dinamizador. Como é que pode ter desemprego? Não tem investimento nos serviços básicos, porque vaga para emprego tem, não precisa fulano, que é candidato aí a presidente, diz que vai trazer as indústrias para cá. Vai trazer as indústrias para cá para gerar emprego. A população, imagino que vai entender que essa pessoa quer o cargo, mas não quer resolver o problema. Então, invista no transporte público, vai gerar emprego. Invista na saúde pública preventiva, com práticas integrativas, e tudo isso vai gerar emprego, né? Invista na restauração das vias públicas, das praças públicas, vai gerar emprego. Aqui está tudo, a gente já tem tudo aqui no DF que nós precisamos. Então eu quero criar projetos, fazer leis, projetos de lei. E mais do que isso, meu caro Marcelo, eu quero ser uma pessoa que dinamize isso. Lá na Câmara Distrital, quero desengavetar muitos bons projetos que outros parlamentares passaram por ali e isso foi arquivado, isso foi deixado em segundo plano. Eu quero desarquivar isso, estudar, ir nas universidades, ir nas praças. Eu vi um evento interessante que eu não conhecia recentemente, um correligionário fazendo campanha para um outro candidato do nosso campo, estava com um microfone e um aparelho de bateria pequeno lá na rodoviária e procurando falar com as pessoas, num grupo, numa propaganda que eu estava fazendo lá, assim livremente, quem quisesse ouvir e tal. Então, se for preciso fazer isso para mobilizar, eu faço, porque está provado que só as redes sociais não são suficientes para você atingir, principalmente as pessoas que trabalham mais durante o dia e que gastam 4, 5 horas só no trânsito, só no percurso de voltar para casa ou de casa para o trabalho. Então, elas não estão nas redes sociais o tempo todo, com aquele tempo que precisa. Via de regra, elas estão apenas querendo, ali quando acessam a rede social pelo telefone, se divertir um pouco. Elas não vão discutir muitas coisas, não vão olhar muitas informações, porque já está realmente cansada. Então, é preciso que essas informações, essa mobilização, chegue a elas por outros caminhos. Então, eu quero colocar-me a serviço da formação de opinião para um processo político mais dentro da realidade, mais dentro do que precisa. Menos mágico, menos instantâneo, né? Olha, isso aqui está resolvido. Hoje eu vi um candidato falando uma coisa, me desculpe, não vou falar os nomes, que me lembrou muito um outro, que ele fazia assim, esse outro, que o atual está fazendo. Fingia que estava recebendo um telefonema, ou uma carta, ou alguma coisa. Dona Maria Sintra, que mora no Pedregal. Ela dizia qual que era o problema e ele dizia, vou resolver. Aí uma outra pessoa ligava, digamos, de Águas Claras, o problema de entrar água por causa da água da rua que entra na sua garagem, que é subterrânea. Vou resolver isso. Dá aquela impressão assim de onipotência, né? Onipresença. E essa pessoa, naquela ocasião, não ganhou as eleições, porque ele fez tanto isso, que chega uma hora que quer dizer que conhece a Dona Maria, que conhece o seu Pedro, que conhece Maria Jacinta, que conhece José Vasconcelos, que conhece o Marcelo, e que vai resolver o problema particular de cada um. Uma porque, olha, eu não tenho varal aqui na minha casa, o terreno é muito pequeno. Ah, não, esse problema do varal da sua casa, para a senhora estender sua roupa e poder sair com a sua roupa limpinha, nós vamos resolver. Então, esse pensamento político precisa acabar. Eu gostaria de trabalhar, eu quero trabalhar
eu vou trabalhar, né, eleito ou não, mas eleito seria mais fácil de fazer isso, no sentido de formar opinião para um pensamento político-administrativo diferenciado. Professor Vasco, a sua plataforma eleitoral está baseada naquele esquema tipo, quanto mais hospital, melhor a saúde. Quanto mais escola integral, melhor a educação. Quanto mais policial na rua, melhor a segurança. Quanto mais. O que um professor de matemática, candidato a deputado distrital, pensa sobre isso? Como é que vai ser isso? Muito bem, Marcelo. Não, a minha campanha não se baseia nisso. É impossível você ter um policial na rua para cada morador, para cada habitante. Isso não vai trazer segurança nenhuma e é impossível. Então, quanto mais policiamento, quanto mais hospitais e quanto mais leitos, significa que vai chegar uma hora você vai ter que pedir às pessoas para ficarem doentes, para ocupar os leitos. Imagine que você despejasse dinheiro na produção, na construção de hospitais e leitos para ocupar tudo. Então tem que ter a saúde preventiva, a medicina preventiva, as práticas integrativas, evitar que se fique doente. A mesma coisa com as escolas. Não vamos fazer muitos elefantes brancos. Quanto mais escolas de tempo integral, sem ter educação integral. A escola de tempo integral é apenas um depósito de pessoas, o que é criminoso com as crianças, com os jovens. É ficar inventando uma atividade lá, porque o tempo é integral, mas a educação não é integral. Então, não é quanto mais escolas em tempo integral. Agora, quanto mais escola, educação integral. Aí faz parte da minha plataforma. Professor, e com relação à questão da transparência dos números, né? O senhor já pensou, né, ou tem falado na sua campanha a respeito do orçamento público? Como é que o senhor, candidato a deputado distrital, vai favorecer ao público essa transparência do orçamento? O senhor não pensou nisso? Eu pensei. Tem vários caminhos. Primeiro, divulgar sempre o que é o orçamento do governo do Distrito Federal, que uma das funções do deputado é a fiscalização mesmo. Nem sempre nós, enquanto cidadãos ali no trabalho, no dia a dia, a gente vai ter aquela predisposição de ir na página do GDF e de outros órgãos e observar essa questão. Quanto que é destinado para manutenção da Câmara Legislativa do Distrito Federal? Quanto do orçamento? Quanto por cento? A população tem que saber disso diariamente. Determinado projeto que foi votado e foi aprovado lá, quanto que custa na verdade? Muitas vezes, ele, para ser aprovado, já tem que ser orçado, ver essa questão de impacto, que nem sempre tem a tradução adequada para a população, para o cidadão comum, absorver e julgar isso. Uma das obrigações que eu considero minha como parlamentar é fazer essa tradução da maneira mais simples e real, o mais fidedigna possível. É uma das obrigações, não é nenhum favor fazer isso. O próprio mandato que eventualmente eu venha a ter, pretende ter uma plataforma própria, além da consulta direta que pode ser feita. Nessa plataforma própria, que eu vou divulgar todos os meus gastos durante esse trabalho, durante o mandato, e todos os projetos, inclusive com a possibilidade das pessoas ajudarem a construir esses projetos. Então, digamos, 1.000 pessoas se cadastram nessa plataforma. E dessas 1.000 pessoas cadastradas, 800 aceitaram discutir uma vez, 2 vezes, 3 vezes aquele projeto que está ali. E dessas que discutiram, só elas poderão votar, aprovando ou não. E o meu voto, ao defender esse projeto no plenário ou na comissão, vai ser aquele que foi determinado pela população, aqueles que se cadastraram, para que nós nos sintamos mais dentro, mais participativos, autores. Hoje, nós,
ditos como meros eleitores, que não somos, nós somos muito mais disso, mas existe esse pensamento cidadão comum que se fala, a mídia usa essa expressão, nos sentimos apenas como possíveis contemplados ou não de um processo, e não autores nesse processo, não protagonistas nesse processo. De maneira geral, isso precisa acontecer mais. E, no particular, o deputado tem que ter o seu mecanismo também, que é o que eu pretendo, para tornar isso transparente, o mais transparente. Os números são muito importantes nesse sentido. Os números sozinhos não querem dizer nada. Tem que ter o contexto. Então, falar, eu economizei isso, eu deixei de receber isso, e não dar o contexto, não adianta, porque às vezes eu deixei de fazer uma coisa importante porque não lancei mal daquela importância que cabe ao gabinete lançar mão e fazer. Então, eu não realizei um trabalho que eu poderia ser realizado, simplesmente porque, olha, esse valor aqui é muito grande, eu não vou usar isso, mas não era para isso. É para você gerar emprego, é para você gerar conforto. Então, o número sozinho não adianta. Professor, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo de uma forma, assim, as informações são bastante ricas, demonstra que o senhor tem o domínio do que vai fazer, né? Tem a clareza do que vai fazer, isso é muito importante para um deputado distrital. A gente vê que o seu discurso não é panfletário, é um discurso coerente, certo, de uma pessoa que tem bastante experiência, de uma pessoa que tem uma trajetória de mais de 30 anos no serviço público, então sabe o que está falando. Mas me preocupa uma coisa, o senhor é afiliado a um partido político, né? E a sua campanha foi feita na base de um homem só. Esse homem só, ele vai para a Câmara, se for eleito, ele vai para a Câmara Legislativa como homem só, ou eu vou lhe encontrar nos corredores com alguém segurando o seu celular, alguém carregando a sua agenda, o senhor sem tempo para conversar comigo? Como é que vai ser isso, professor? Boa pergunta. É um problema próprio. Existem os problemas criados e existem os problemas próprios em cada situação. Esse é um problema próprio. Eu fiz uma estimativa que para eu ser eleito eu preciso de 20 mil votos. Algumas pessoas falam nas paradas comigo, você vai me receber no seu gabinete? Vou receber, mas vou ter que marcar, digamos, hora e local para muitas pessoas falarem comigo. Eu falar com essas pessoas, eu prestar contas diretamente, assim como eu estou fazendo aqui, na parada de ônibus, em tal lugar, também tem que ter. Outra, como eu te disse há pouco, eu preciso de criar, que eu pretendo realmente ter, um coletivo. Essa plataforma, onde as pessoas vão se cadastrar, elas serão deputadas no meu nome. Na minha performance lá, elas serão deputadas, elas serão autoras, elas terão a minha visita. Olha, se vamos supor, 500 pessoas se cadastraram para discutir um tema. Onde é que nós vamos nos encontrar? Vamos marcar um encontro de 500 pessoas? Duvido que a gente consiga que todas participem no auditório, por exemplo, dos sindicatos bancários. Conseguir uma sala, quando tiver restaurado, funcionando completamente, o Teatro Nacional, a Sala Martins Pena, ou então a céu aberto, com um sistema de som, para poder falar, olha, vocês discutiram 3 vezes o projeto 25, de número 25. Ele foi aprovado por vocês, a situação é essa. Então, ter esse encontro e as pessoas falarem, olha, Vasco, você não encaminhou lá de acordo com o resultado do que aconteceu. Então, eu quero carregar o meu telefone, ninguém carregar para mim, nem a minha pasta. Não, de forma alguma. Porque eu entendo que não há nada que eu possa pagar para alguém fazer alguma coisa que seja justo. Coisa que eu possa fazer, que eu mesmo possa fazer. Isso eu penso desde criança. Eu via o meu pai, ele trabalhava no DR, lá em Minas Gerais,
e tinha um motorista, ele era mestre de estrada, que chamava lá na ocasião, estrada de terra. Levava pessoas para consertar as estradas de terra. E ele carregava a pasta dele, ele carregava a marmita dele, não obstante, o motorista queria fazer isso. E quando eu via uma coisa diferente dessa acontecendo como na prefeitura, quando eu trabalhei, o prefeito saía do carro e vinha o motorista levar as coisas que ele podia carregar. Não existe, caro Marcelo, salário, benefício, prêmio que se possa dar a alguém para fazer alguma coisa que você mesmo pode fazer. Então, não pretendo usar esse artifício em hipótese alguma. Eu peço, imploro a Deus, que eu sou uma pessoa religiosa, e oro para que eu seja fiel a isso. Graças a Deus, até agora, eu fui. Quando eu estou dando aula, coisa que eu posso carregar, eu não peço aluno para levar para mim. Muitas vezes ele quer fazer isso, ele quer mostrar sua gentileza, ele quer mostrar que está próximo, e às vezes ele se sente contemplado daquela moral que o professor tem no corredor e etc., de estar ao lado dele, carregando a pasta dele, carregando a caixinha de giz. Eu nunca permiti. Exatamente, como deputado distrital, não quero chegar a esse ponto. Quero ter um coletivo para trabalhar e eu quero eu mesmo carregar e fazer as coisas que me cabem. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e, sendo eleito, eu estarei lá para ver isso tudo. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Até a próxima vez. Tchau. Vai lá. Sensacional, gostei. Perguntas excelentes. Na verdade, o programa ele ouve o formato original que a gente fez no formato política. O formato original dele a gente vai ter muito desconcertante, mas que não, que faz o. Você está esperando o nível de pergunta, você faz o mesmo. Não, eu estava esperando que você perguntasse. Você fala da fidelidade política e a fidelidade do casamento. Eu ia perguntar.